Livro de Gênesis, capítulos 31 e 32. Jacó foge de Labão. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo o que era nosso de nosso pai, à custa de nosso pai adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra do seu pai e do seu avô, a terra dos seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia no campo, onde ele cuidava de seus rebanhos, e disse a elas: notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço do seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, os salpicados serão o seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. E quando mudava de ideia e dizia, os listrados serão o seu salário, então o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo, Deus tirou os animais do seu pai e os deu a mim. Certa vez, na época do acasalamento, eu tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse, Jacó, e eu respondi, aqui estou. E o anjo disse, levante os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas do seu rebanho, pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora apronte-se, saia desta terra e volte à sua terra natal. Raquel e Lia responderam, da nossa parte tudo bem, afinal não herdaremos coisa alguma da riqueza de nosso pai. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai e deu a você é por direito nossa e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus ordenou. Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu-os adiante de todos os seus rebanhos. Juntou todos os bens que havia adquirido em Padã-Arã e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando as suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam ao seu pai e os levou consigo. Assim, Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo que iam embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade. O acordo entre Labão e Jacó. Labão respondeu a Jacó, essas mulheres são minhas filhas, as crianças são meus netos e os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo que você tem é meu. Mas o que posso fazer agora por minhas filhas e pelos filhos delas? Façamos, portanto, você e eu uma aliança que sirva de testemunho do nosso compromisso. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou em pé como monumento. Em seguida disse aos membros da sua família, juntem algumas pedras. Eles pegaram as pedras e as amontoaram. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança, a fim de comemorar a ocasião. Labão chamou o lugar de Jegar-Sadutá e Jacó o chamou de Galeede. Labão declarou, este monte de pedras servirá de testemunha para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica por que o lugar foi chamado de Galeede. Também foi chamado de Mispá, pois Labão disse, vigie o Senhor a você e a mim para garantir que guardaremos esta aliança quando estivermos longe um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá. Ele é testemunha desta aliança entre nós. Veja este monte de pedras, prosseguiu Labão. Veja também esse monumento que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você como testemunhas dos nossos votos. Nunca atravessarei para o lado de lá do monte de pedras a fim de prejudicá-lo, e você jamais deve atravessar para o lado de cá a fim de me prejudicar. Invoco o Deus de nossos antepassados, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de meu avô Naor, para que sirva de juiz entre nós. Assim, diante do Deus temível de seu pai Isaque, Jacó jurou respeitar a linha divisória. Então Jacó ofereceu sacrifícios a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Depois de comerem
e passarem a noite ali, na manhã seguinte Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois partiu e voltou para casa. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: "Este é o acampamento de Deus." Por isso chamou o lugar de Manaim. Então Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes: "Deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Assim diz seu servo Jacó: Até o momento estava morando com nosso tio Labão e agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei estes mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: Estivemos com seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em 2 grupos sua família e seus servos e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Então Jacó orou: Ó Deus do meu avô Abraão e Deus do meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste: volte para sua terra natal, para seus parentes, e prometeste: tratarei bem de você, não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tem mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, eu não possuía nada, além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salve-me de meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto a minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste: certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Jacó passou a noite ali, depois escolheu entre seus bens os seguintes presentes para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Dividiu esses animais em rebanhos, entregou cada rebanho a um servo e lhe disse: vão à minha frente com os animais, mas mantenham certa distância entre os rebanhos. Aos homens encarregados do primeiro grupo deu as seguintes instruções: quando meu irmão Esaú se encontrar com vocês, ele perguntará: de quem são servos? Para onde vão? Quem é o dono desses animais? Respondam: eles pertencem ao seu servo Jacó, mas são um presente para Esaú, o senhor dele. Veja, ele está vindo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução aos encarregados do segundo e do terceiro grupo e a todos os que seguiam os rebanhos. Digam a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem e não se esqueçam de acrescentar: veja, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Jacó pensou: tentarei apaziguá-lo com presentes que estou enviando à minha frente. Quando vir, quem sabe ele me receberá amistosamente. Assim os presentes foram enviados à frente enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no momento minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel. Foi mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Livro de Provérbios, capítulo 8. A sabedoria pede para ser ouvida. Escutem, pois a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas. Ao lado das portas da cidade, na entrada, ela anuncia: a vocês eu clamo, a todos vocês.
Levanto minha voz para todo o povo. Vocês, inexperientes, mostrem discernimento. Vocês, tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer. Tudo o que digo é correto, pois falo a verdade, e toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo, não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e corretas para os que têm conhecimento. Escolham minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez do ouro, pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme ao Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O bom senso e o sucesso me pertencem. O discernimento e o poder são meus. Graças a mim, os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. Com minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam. Os que me procuram por certo me encontrarão. Tenho riquezas, honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais que o ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata. Ando em retidão nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio. Antes de criar qualquer outra coisa, fui designada desde eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colunas, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá, quando ele estabeleceu o sol, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá, quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Estava lá, quando ele determinou os limites do mar para que não avançasse além de suas divisas, e quando ele demarcou os alicerces da terra. Eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou. Como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem meus caminhos são felizes. Ouçam minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias esperando por mim na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam, amam a morte. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Os fariseus e saduceus vieram pôr Jesus à prova, exigindo que ele lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Vocês conhecem o ditado: céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo, o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: Como é pequena a sua fé, por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000 e dos cestos grandes de sobras que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João.
Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nem um ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória do seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui nesse momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino.